Saudações, caro internauta, e bem-vindo a Angope. Esta semana o nosso destaque internacional vai para o vírus ébola que coloca a África e o mundo em alerta. Nos últimos dias muito tem-se falado a respeito do surto do vírus ébola em África. É considerado já o maior surto de febre hemorrágica desde a descoberta da doença em 1976. A situação tem preocupado autoridades de saúde em todo o mundo, com maior incidência na África do Oeste. Desde a descoberta do surto, a OMS tem enviado médicos especialistas na tentativa de travar o vírus. Porém, alguns deles têm sido infectados pelo vírus que ainda não tem cura e nem vacina. Os mesmos profissionais enfrentam muitas vezes dificuldades de acesso às regiões de maior risco, pois os moradores desconfiados acabam por expulsá-los. A agressividade do vírus preocupa a OMS sobre uma propagação internacional da patologia. Diante disso, mesmo sem que as fronteiras para os países em situação crítica, Guiné, Libéria, Serra Leoa, Costa do Marfim e Nigéria, estejam fechadas, algumas companhias aéreas cancelaram voos. Para estancar a proliferação pelo mundo, todos os países estão sob alerta máxima diante de um dos vírus mais fatais já visto. Após 38 anos da descoberta, o poderoso vírus já matou milhares de pessoas em 25 surtos registrados, mas este, o atual, é o pior de sempre. Após a morte do norte-americano Patrick Sayer, consultor do Ministério das Finanças da Libéria que voou para Lagos, capital da Nigéria, a 25 de julho, o mundo parece ter aberto os olhos para uma das doenças mais letais da atualidade. Isto porque com a viagem de Sayer, a doença chegou a mais um país onde ainda não havia relatos de casos, dando espaço a um alerta vermelho em centros importantes como os Estados Unidos, Hong Kong, Espanha e Reino Unido. O temor de uma epidemia agora é iminente em todo o mundo e não só na África. Desde 1976, quando dois surtos aconteceram de forma simultânea em Zara, no Sudão, e em Ambucu, numa região situada próximo do rio Ébola, que dá nome à doença, isto na República Democrática do Congo, e o vírus foi diagnosticado pela primeira vez, já houve 25 surtos de ébola em diferentes países da África. Entretanto, o que está em curso este ano é o mais trágico deles, tendo matado até agora mais de 900 pessoas, incluindo Patrick Sayer, e atingiu outras 1.393 vítimas. Além disso, esta é a primeira vez que a doença alcança centros urbanos e capitais nacionais, saindo de aldeias remotas da selva do centro-oeste africano. O surto atual foi relatado primeiro na Guiné-Conakry, com alguns casos. Depois, outros foram registrados em dois países diferentes, Libéria e Serra Leoa. O mistério sobre a origem de ébola continua. Apesar da avançada tecnologia na área médica, especialmente na indústria farmacêutica, a verdadeira origem do vírus ainda não foi descoberta, sendo considerado um mistério para a medicina. Embora a fonte da doença seja desconhecida, o vírus já foi encontrado em animais como morcegos e macacos, fonte de alimentação para muitos africanos onde os surtos aconteceram. Assim, em princípio, o ser humano é infectado com o contato com esses animais, seja pela alimentação da carne não cozida, seja por contacto com carcaças em florestas. O contágio entre seres humanos, por sua vez, acontece somente com contacto direto com fluidos, saliva, sangue, lágrimas e esperma de alguém que apresenta os sintomas. Mesmo o manuseio dos corpos dos mortos e o sepultamento devem ser realizados com cuidados específicos. Os sintomas apresentados são diarreia, febre alta, vômitos, hemorragias internas e danos ao sistema nervoso central. A OMS, inclusive, aponta que descuidos entre familiares e a falta de informação são motivos importantes do aumento dos números de doentes. Isso porque, por questões culturais ou mesmo ignorância, muitos infectados são levados para o convívio familiar, passando o vírus para outras pessoas. Segundo a organização, as pessoas que não recebem cuidados médicos adequados têm hipóteses ainda menores de cura, que chega a ser mínima, mesmo com os melhores tratamentos. Dependendo do local, a mortalidade do ébola fica entre 56% a 90%. De acordo com a OMS, atualmente mais de 150 profissionais em África
estão envolvidos no combate da doença. Além de contar com parceiros como o CDC dos Estados Unidos, Médicos Sem Fronteiras, Samaritan Purse e Cruz Vermelha, apesar de ainda não existirem vacinas ou medicamentos para prevenir e tratar o ébola, os pacientes necessitam de suporte e cuidados diversos. Por causa da doença, a grande maioria dos infectados são desidratados e necessitam de reidratação intravenosa, por exemplo. Para conter este surto, que parece incontrolável a cada dia que passa, é necessário o envolvimento da comunidade e apoio internacional. A classificação da epidemia da ébola no Oeste Africano como emergência pública sanitária internacional preocupou ainda mais a população mundial. Nos últimos dias, a Organização Mundial da Saúde determinou que os países afetados, Libéria, Guiné, Serra Leoa e Nigéria, adotem, entre outras medidas, exames para detectar o vírus em aeroportos, portos e postos de fronteiras em todas as pessoas que apresentarem febre e outros sintomas semelhantes aos do ébola. O mundo está de mãos atadas em face daquilo que o diretor do CDC disse aos senadores norte-americanos no Capitólio, segundo o qual o alerta coloca hospitais e autoridades de saúde de prontidão para o perigo maior, o de passageiros internacionais infectados com o vírus. A epidemia pode ser contida, mas é preciso agir agora antes que ela se alastre para mais países de e fora da África. Caro internauta, nós nos despedimos de si, mas mantemos o nosso compromisso de voltarmos nos próximos dias e continuarmos a mantê-lo informado sobre aquilo que é manchete em Angola e no mundo. Até lá, tudo de bom para si.